Uma outra coisa que nos incomoda para viver melhor é que às vezes nós achamos que a humanidade tem algumas chagas crônicas que nunca vão se resolver. Que chagas crônicas são essas? Por exemplo, a discórdia, a ignorância, a carência, a violência e por aí vai. Então tem uma lista enorme de coisas que nós vemos como chagas crônicas da humanidade. E achamos que elas nunca vão se resolver. E agora vamos olhar por um outro prisma, um outro ponto de vista. Se nós fizermos um breve histórico, nós vemos que a humanidade, antigamente, ela vivia segregada e isolada nos seus próprios continentes ou dentro dos seus próprios territórios. Ainda lá no primitivismo. Até que decidiram conhecer o que havia além das terras e além dos mares. E com auxílio de Deus e do universo, construíram embarcações que permitiram que eles conhecessem outros continentes. E havia uma época em que as pessoas percorriam longas distâncias e levavam muito tempo para realizar esse deslocamento. Mas com o auxílio de Deus e do universo, construíram carros e tempos depois construíram aviões para eles percorrerem esses caminhos de forma mais rápida, percorrerem as longas distâncias de forma mais rápida. Então, para que se pudesse economizar o tempo para realizar atividades cotidianas, de forma que a nossa inteligência pudesse ser cultivada para outros fins, como, por exemplo, desenvolvimento moral, desenvolvimento espiritual, com o auxílio de Deus e do universo, foram construídos equipamentos, foram construídas máquinas para descansar as nossas mãos e a nossa mente, sobrando mais tempo para nós desenvolvermos a inteligência. Por exemplo, foram construídos equipamentos como enceradeira, não sei se ainda se usa hoje enceradeira, liquidificador, calculadora, computador, celular. Então foram produzidos vários tipos de equipamentos para que nós pudéssemos ter mais tempo para nós utilizarmos a nossa mente para evoluirmos na nossa inteligência, para nós aperfeiçoarmos a nossa inteligência. Mas não significa que uma pessoa inteligente tem desenvolvimento moral e espiritual. Então existem pessoas muito inteligentes, mas que moralmente ou espiritualmente não têm esse mesmo grau. Então a inteligência que visa nós adquirirmos conhecimento e também experiência é a etapa que nos permite discernir o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. E o desenvolvimento moral e espiritual são consequências dessa inteligência, conforme nós vamos aprendendo a discernir as coisas boas das coisas ruins. Por exemplo, para nós superarmos a limitação da visão, com auxílio de Deus e do universo, foi permitido fabricar lentes. Daí surgiram os óculos, os binóculos, os telescópios, os microscópios e por aí vai. E também, conforme foi surgindo a dificuldade das pessoas terem contato entre si, devido à distância que havia entre elas, com o auxílio de Deus e do universo, surgiram as comunicações por fibra ótica, as comunicações sem fio, como por exemplo a internet, os aparelhos celulares, que permitiram que duas ou mais pessoas pudessem conversar, mesmo estando distantes. E hoje, com o desenvolvimento tecnológico, é possível não apenas conversar, mas também ver as outras pessoas, assim como você está me vendo aqui nessa live. Então tudo isso é desenvolvimento tecnológico. Só que para chegar nesse nível de desenvolvimento tecnológico que temos atualmente, passaram muitos anos e até muitos séculos, desde o primeiro protótipo, o primeiro modelo criado. Então, da mesma forma, esses males que atormentam a nossa vida podem ser também transformadas na Terra, à medida em que nós vamos construindo o bem com o nosso esforço e sempre com o auxílio de Deus e do universo. Porque nós já temos o tempo, temos as orientações, temos os entendimentos e não faltam recursos para nós. Falta nós colocarmos em prática tudo isso que nós temos à disposição.
E vale lembrar que nós somos os responsáveis pelas coisas que nós produzimos. Então, com o auxílio de Deus e do universo, nós conseguiremos transformar um mundo em um local agradável para se viver. Mas devemos começar por nós mesmos, ajudando a transformar o mundo à nossa volta em um lugar agradável para se viver. E conforme nós vamos transformando o nosso mundo, ou o mundo à nossa volta, num lugar agradável para se viver, isso vai se expandindo. Existe aquela corrente do bem. Só que isso vai acontecer somente se nós quisermos. Ah, mas eu quero. Mas se realmente nós quisermos. Porque querer e não tomar uma ação não é querer. Por isso, se realmente nós queremos, nós precisamos começar a fazer a nossa parte. E se já estamos fazendo, continuar fazendo para poder contagiar outras pessoas a fazerem o mesmo também.